E aí, galerinha, tranquilidade? Mate Japa na área, hein? Na aula de número 3 de equação, vamos juntar a 1 a 2, né? Vamos acrescentar nesse momento. Porém, para a gente poder prosseguir, você vai ter que lembrar de um assunto que antecede as equações que você estudou na sua escola, no seu colégio, que são os números inteiros. E aí tem um detalhe muito importante, chamado nos números inteiros, uma representação do chamado oposto de um número. Esse oposto de número, a ideia é muito simples. Você tem uma reta numérica. A origem, 0. Para a direita, os valores positivos. Para a esquerda, os valores negativos. Quando eu falo assim, ó, eu quero o número oposto do 4, o oposto do 4 é em relação ao 0, você vai pegar o número simétrico a ele. O número, quando a gente fala que é simétrico, é aquele que tem a mesma distância em relação a 0. Então, o número oposto do 4, a gente fala, pessoal, que é o menos 4. Beleza? Quando eu falo aqui, qual é o oposto do menos 2? O oposto do menos 2, a gente fala que é o 2. Sempre em relação ao 0 na reta numérica, tá bom? Galera, então, se eu continuar a mesma fala, o oposto do 10. Quem é o oposto do 10? Aí você fala que o oposto do 10 é o menos 10. De forma resumida, podemos escrever o seguinte, pessoal. Veja. Quando se fala em oposto, você vai fazer essa leitura quando tiver um número, um sinal negativo que antecede o número, tá? O oposto, a gente fala assim, ó. Qual é o oposto do 4? Quem é o oposto do 4? Menos 4. Quem é o oposto do menos 2? Quem é o oposto do menos 2? É o 2. Beleza? Quem é o oposto do 10? O menos 10. Beleza, pessoal? Só que também aparece assim, ó. Quem é o oposto do mais 4? Pessoal, 4 ou mais 4 é a mesma coisa. São valores positivos. Quem é o oposto do mais 4? Menos 4. Aqui continua do jeito que está. Quem é o oposto do menos 2? O 2. Que você também pode escrever como essa resposta? Você pode escrever mais 2. Mesma coisa. 2 mais 2, ambos positivos. Aqui, quem é o oposto do menos 10? É o menos 10. Só que você também pode aparecer com a escrita assim, ó. O oposto do 10 é a mesma coisa que o oposto do mais 10. Quem é o oposto do mais 10, do 10 positivo? O menos 10. Beleza? Então, pessoal, apareceu sinal negativo antes dos parênteses, você faz a leitura sendo o oposto desse número. Tudo bem? Que é onde vem a regra de sinais que os professores falaram para você. Olha, negativo com positivo, negativo. Negativo com negativo, positivo. Aqui tem regra de sinais, porque você tem, na verdade, você tem aqui também uma multiplicação. Por exemplo, aqui é a mesma coisa que escrever menos 1. Só que a gente não precisa. E aí você tem uma multiplicação do menos 1 com menos 2. Falou? Apareceu o sinal negativo que antecede o parênteses oposto do número. Falou? Sabendo disso, se aparecesse assim, pessoal, olha só, hein? Se fosse essa conta para você realizar, menos 6. Dá 6. O oposto do menos 6 é o 6, ou mais 6. O oposto do mais 5 é o menos 5. Agora, eu quero uma cautela aqui, ó. Japa, e se tiver um sinal positivo antecedendo o parênteses? Também é o oposto? Não. O positivo é o oposto do negativo. Então, se negativo, você faz a leitura, o oposto do menos 6, o oposto do mais 5, você pode adotar a seguinte ideia. O positivo não é o oposto. Se não é o oposto, não troca o sinal. Olha aqui, ó.
aqui trocou o sinal, negativo ou positivo. Aqui trocou o sinal, positivo ou negativo. O sinal positivo que antecede não vai ser o oposto. Se não vai ser o oposto, não vai trocar o sinal. Dá quanto isso aqui? Menos 6. Dá quanto isso aqui? 5. Ou mais 5. Beleza? Essa ideia que você tem que ter visto nos números inteiros que antecedem a equação, vamos usar agora, tá bom? Olha, pessoal. Lembrando, pausa o vídeo. Volta o vídeo. Veja quantas vezes quiser. Quero resolver a seguinte equação, ó. X menos 8 igual a 3. Como é que você resolve essa equação? Qual é o número que, subtraído de menos 8, é igual a 3? Galera, aqui é a ideia do que nós acabamos de falar. Eu tenho o oposto do menos 8. Quem é o oposto do menos 8? O mais 8. Legal? Igual a 3. E aí volta lá para a aula 1. Qual é o número que somado com 8 dá 3? Se não consegue dar essa resposta de forma mental, operação inversa. Aqui tem uma adição com 8. Qual a operação inversa da adição? Subtração. Então, esse 8 vem para o lado direito, subtraindo 3. E aí, de acordo com o que eu falei lá na aula de número 1, aqui não é multiplicação, não é divisão. Então, não existe regra de sinais aqui, tudo bem? É só você pensar. Eu tenho R$3 e estou devendo 8. Quem deve tem saldo negativo. Quem tem 3 e deve 8, continua devendo. E devendo quanto? 5. Menos 5. Legal? Tá aí a resolução. Vamos aumentando de pouco em pouco. Olha outro exemplo aqui, galera. Mudando um pouquinho, se eu tenho aqui uma equação y mais menos 6 igual a menos 1. Tá vendo que o que antecede o parênteses não é o negativo? Porque o negativo a gente lê como o oposto do menos 8. Troca o sinal, mais 8. Aqui não é o oposto. Logo, não tem troca de sinal. Como é que vai ficar pra gente? Y não troca o sinal, continua menos 6. Igual a menos 1. E aí, galera, faz igual a aula de número 1. Tem uma subtração com o y. A operação inversa da subtração é a adição. Passa o 6 para o lado direito. Vamos ter menos 1 mais 6. Galera, menos 1 mais 6 dá 5. Ou 6 menos 1 dá 5. Legal? E aí, eu coloco, pessoal, essa outra situação, ó. Se eu tiver, por exemplo, 3a menos mais 2 igual, por exemplo, aqui a 13. Como é que fica? Vamos trabalhar com essa parte aqui primeiro, beleza? Tirar esses parênteses. Como é que eu faço a leitura do sinal negativo que antecede o parênteses? O oposto. Quem é o oposto do mais 2? O menos 2. Vai ficar 3a menos 2 igual a 13. Olha aí, galera. Agora faz referência à aula de número 2. Aqui, em relação ao a, tem o 3 multiplicando e o 2 subtraindo. Quem eu vou levar primeiro para o lado direito? O 2. Operação inversa da subtração, a adição. Então, vai ficar 3a igual a 13 mais 2. 13 mais 2 é 15. Olha só o Todd, meu irmão. Pronto. Qual é o número? Que multiplicado por 3 dá 15. É o 5 a resposta. Mas quer deixar bonitinho no processo? Operação de multiplicação, 3 vezes a. Qual a operação inversa da multiplicação? A divisão. O 3 sai do lado esquerdo, vem para o lado direito, dividindo. Qual a resposta? 15 por 3, 5. Legal, pessoal? E aí, com isto,
Com essa ideia que eu dei aqui, juntando a aula 1, aula 2 e com a aula 3, você tem possibilidades de começar a avançar. Beleza, galera? Lembrando, tem que treinar para ficar bom. Então, ó, um treino de leve para você. Dá pausa, copia no caderno, tenta fazer. Pô, eu esqueci. Vê a aula 1, vê a aula 2, é curtinho. E aí tem um gabarito para você confirmar o seu resultado vitorioso. Pode crer? Olha aí, vamos treinar? Vamos nessa, Mate Japa na área.